Então o pastor estava a falar, vocês estão mesmo a me olhar, tipo, já. Fala já, o que queres falar? Hello? Mas já estamos no fim, não é? A irmã Elcira assim, esses dias ficaste aqui, não jejuaste? Está a jejuar? Essa irmã vai no céu, juro. A prima jejuou? Não jejuou, prima. Está vendo? Não apanhaste, Elcira. Ah? Ela te burlou. Prima, não jejuou só um cadia. Assim, a próxima semana tens que abrir o teu jejum. Vai ter que abrir no nome, não é? No nome de Jesus. Esse grupo aqui, está difícil? Está o quê? Está equilibrado? Esses são já os fortes. Esses são já os em Deus, está vendo? Escolheram, né? Esses são os que têm Deus. Nós como... Vocês escolheram? Nós como a nossa porção de divindade está baixa. A deles está grande? Não, já venceram. Já venceram. Aleluia. O que sobrou, vamos destruir hoje no nome de Jesus. Aleluia. Hoje vamos falar sobre cancelando decretos negativos e maldições, parte 3. Parte 3. E se vocês se comportarem bem, depois do jejum ainda vamos trazer a parte 4 e a parte 5. É verdade. Cancelando decretos negativos e maldições, parte 3. Isaías, capítulo do número 37. Bem rápido, por favor. De repente fiquei com sede. Ministro, desculpa-me do fundo do meu coração. Me ajuda só. Na minha geleira, pode ser água fresca, uma pequena, pode ser a mesma coisa. Tira o logotipo, porque eles não me pagam para fazer publicidade. Tira só o stamp. Traz só, faz favor. A pastora vai ajudar, né? Ok, por favor. Quero mesmo fresca. De repente comecei a sentir vontade de beber água fresca. Vamos lá. Isaías capítulo número 37, parte 1. Eu tenho estado durante o dia de hoje a meditar na mensagem de domingo. Não sei. Mas eu acho que vai ser espetacular. Não sei. Deus vai nos ajudar a conseguir construir uma coisa. E que tem muita coisa também para falar, mas eu estou aí a ver como cortar alguns pontos, porque eu não quero ser... É o final do jejum e eu não quero que você vá para casa só no oba-oba, amém? Então, eu queria trazer um pouco de... Queria ser um pouco didático, trazer um pouco da semente da palavra, mas queria esticar um pouco a corda, então eu estou a ver... Deus vai nos ajudar, mas... Tem coisas extraordinárias. Você tem que vir no espírito domingo. Vem bonito, mas vem no espírito. Hello? É verdade. Vem bonito, mas vem no espírito. Porque vai ser espetacular. Em nome de Jesus Cristo. Isaías capítulo do número 37, versículo do número 1, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler até o 6, amém? E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou Eliaquim, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. E disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de quê? De angústia e de vitupério e de blasfêmias, porque chegados são os filhos ao parto e força não há para quê? Para dá-los à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, não sei como é que se diz isso, a quem o rei da onde?
a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para fazer o quê? Para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras. Com quê? Com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faz oração pelo remanescente que ficou. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. Isaías lhes disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista do quê? Das palavras. Não temas à vista do quê? Das palavras que ouviste, com os quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. É os demônios. A Bíblia fala: por um caminho virão. Eles estão a encontrar forma de sair. Ainda bem que eles são inteligentes. Saiam mesmo. Saiam. Volte para o versículo anterior, por favor. Volte para o versículo anterior. Eu quero que vocês foquem nesses detalhes que eu estou a enfatizar. Se vocês prestarem atenção, qual é o detalhe que eu enfatizei aqui? Oh, yes. O detalhe que nós estamos a enfatizar é o detalhe palavra. Isaías disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Próximo versículo. Ok, vamos parar no versículo 6. Tente pular para o 14. Não. Vai para o 34. 34. Obrigado pela água. Ok. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Porém, na minha vida não entrará, diz o Senhor. 34. Pelo caminho por onde vier, por este voltará. Porém, na tua casa não entrará, diz o Senhor. Deixa ali. Deixa eu trazer o contexto para vocês. Existia um certo rei, que ele era nada mais, nada menos do que o rei da Síria. E o que é que acontecia? E vocês conhecem a história, vocês sabem que ao longo dos tempos existiram reis que tentaram sobrepor-se a outros reis, reinos que tentaram sobrepor-se a outros reinos. Amém ou não amém? Portugal é um exemplo vivo. Fazia lá as peregrinações deles e viram os pretos, falaram aqui. Foram para Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé, Brasil, etc, etc, não é? A história da Inglaterra, que colonizaram vários países, Índia, Estados Unidos e papapá, e papapá, e papapá. Amém ou não amém? Então, isso aqui até é uma história um pouco mais recente, já vem de muito tempo. E a Bíblia conta-nos que esse rei da Síria, ele estava numa fase em que ia tomando territórios. E um dos territórios que ele queria tomar, preste atenção na perspectiva espiritual que eu estou a falar. Um dos territórios que ele queria tomar, uma das graças que ele queria tomar, uma das porções de glória que ele queria para si, era o território do povo de Israel. Amados do Senhor, Israel, tal como você, sempre foi distinto, diferente, peculiar e algo que pode até se tornar um objeto de estudo, porque veja, os povos à volta de Israel, eles não conseguiam compreender como é que uma nação, às vezes tão pequena, tinha tanta graça, tinha tanto favor, tinha em tempos difíceis a capacidade de sair de crises
Eles não conseguiam compreender como é que Israel daqui a nada está num poço e daqui a nada saiu de um poço. Mas mesmo não conseguindo compreender, eles percebiam que, tal como em ti, existe uma coisa distinta, uma graça diferente da nossa sobre esse povo chamado Israel. Eles perceberam que existe na tua vida uma graça, mesmo as fases menos boas que às vezes você experimenta, existe uma graça distinta que, independentemente de qualquer coisa, na cabeça do rei da Síria, é melhor que essa graça fique conosco do que ficar com quem? Com eles. É melhor que esse território fique conosco do que ficar com quem? Com eles. Eu já contei aqui várias vezes, vocês são inteligentes, podem ir investigar, vocês vão descobrir que Israel é nada mais, até pela zona geográfica que está localizada, é nada mais, nada menos do que um deserto. É um lugar quente, é um lugar seco. Mas você vai ver que, fora os tempos que eles experimentavam crises, Israel na sua terra nunca se queixou de fome. Nunca se queixou de plantar e não conseguir colher. No deserto, Deus estava a dizer para eles: não se importem em ser deserto, eu vos darei uma terra que mana leite e que mana mel. E, amados no Senhor, isso chama a atenção das pessoas que estão à tua volta e que não estão a conseguir experimentar os mesmos resultados e as mesmas graças que você está a experimentar, às vezes aonde? Nas fases de deserto. Só 2 pessoas perceberam que eu preguei até aqui. Então esse homem disse assim: eu quero esse deserto, eu quero esse povo sobre o meu jugo, eu quero essa graça para ser minha graça, eu quero essa glória para ser minha glória, eu quero esse favor para ser meu favor. E como é que ele queria se apossar disso para si e destruir o povo? Não foi de outra forma, foi por meio de decretos, foi por meio de declarações, foi por meio de palavras. Se vocês forem ler os capítulos anteriores, o rei da Síria bateu no peito: eu vou acabar convosco e nem o vosso Deus vai vos livrar da minha mão. Irmãos, o cara não pegou galinha, cabrito e tal e preparou. Só foram palavras. Palavras. Quantas histórias já ouvimos de alguém que teve um encontro com uma avó, com um tio, com um bruxo ou whatever else, e a pessoa só liberou uma palavra, e aquela noite a pessoa não conseguiu dormir. Porque veja, no mundo espiritual, maldições e decretos se ativam tão simplesmente pela via do quê? Da palavra. Porque veja, da mesma forma que a bênção, ouça, você não precisa de galinha, de cabrito para gerar bênção. Basta uma palavra. O que Jacó recebeu de Isaac, e a Bíblia fala que Isaac nem colocou azeite na cabeça dele. Isaac colocou a mão sobre a cabeça dele e o abençoou. E aquilo que Isaac falou aconteceu na vida de Jacó. Por quê? Porque bênçãos e maldições podem ser geradas simplesmente pelo poder do quê? Da palavra. Então veja, quando o rei da Síria liberou a palavra, o povo de Israel ficou atônito, ficou apavorado. Eles sentiram-se amaldiçoados por aquele decreto. Eles perceberam que seria o quê? O fim dele por aquele decreto. Eles sentiram que o rei da Síria ia conseguir realizar o que falou. Mas o que aconteceu? Eles correram ao rei, e o rei correu ao profeta. O profeta correu a Deus. E Deus falou pelo ministério do profeta: ouça, não se preocupem, porque pelo caminho por onde vier também voltará. Porém na tua vida essa maldição não vai ficar. Pelo caminho que vier também voltará. Porém na tua casa esse decreto não vai prevalecer. Pelo caminho que vier também voltará. Porém na tua família não vai prevalecer. Pelo caminho que a maldição da doença veio, vai voltar. Pelo caminho que a maldição da pobreza veio, vai voltar. Pelo caminho que a maldição do solteirismo veio, vai voltar. Pelo caminho que a maldição da rejeição veio, vai voltar. Pelo caminho que qualquer decreto e declaração, qualquer maldição veio para a tua vida, veio para a tua casa, veio
para a tua família, veio para as tuas finanças, veio para a tua saúde, veio para o teu destino, ele vai voltar. Porém, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família e sobre essa igreja, não vai prevalecer. Em nome de Jesus, alguém me dá um amém. A Bíblia fala que Deus, pelo ministério de Isaías, disse: não fiquem preocupados por conta dos decretos que o rei liberou. O rei da Síria foi severo, de tal maneira que, se você ler alguns versículos ou capítulos anteriores, você vai perceber que era assim exatamente que acontecia nos tempos de guerra. E você vê isso acontecer com aquele cambuta, Davi e Golias. Os inimigos, eles não iam só se matar, eles falavam como se matariam. Vou falar melhor. Os inimigos não iam só pôr fim aos outros. Before they realize, antes deles realizar o fim, eles declaravam como é que seria o teu fim. Porque veja, palavras têm mais power do que algumas ações. Espiritualmente falando, algumas palavras têm mais peso do que algumas ações. Quando Golias está diante de Davi, Golias vem com espada e com escudo. Davi era um homem espiritualmente iluminado e entendido. Ele disse: não, antes de partir para o ataque, deixa liberar um decreto que vai acabar com o destino desse homem. A Bíblia fala que Davi disse assim: tu vens contra mim com paus e espadas, mas eu venho contra ti pelo nome, pela força, pelo poder do Senhor dos Exércitos. E ouça o que vai acontecer: eu vou arrancar tua cabeça e eu vou dar tua cabeça para os corvos comerem. O que aconteceu? O decreto que Davi liberou foi a sentença de morte para Golias. E a Bíblia fala que Davi liberou a pedra, cortou a cabeça de Golias e trouxe a cabeça como prova de prêmio, tal como ele falou. Porque no mundo espiritual, decretos se estabelecem por meio das palavras. É por isso que quando o inimigo, veja, quer enfraquecer o nosso destino, ele não corta a sua galinha, não corta o seu cabrito. Ele precisa falar palavras para gerarem os resultados que ele quer para a tua vida. Mas eu vim falar no nome de Jesus que qualquer palavra que o próprio Satanás, que os próprios demônios, que qualquer bruxo, qualquer familiar, qualquer vizinho, qualquer colega, qualquer pessoa movido de inveja falou contra a tua vida, eu declaro e decreto, será cancelada nessa noite, anulada nessa noite, abortada nessa noite. Porque contra a tua vida não vale encantamento, não vale adivinhação, não vale maldição. Em nome de Jesus, me dá um amém. Pastor, eu ouvi o pastor falar que não são os bruxos que falam, os demônios também falam. Sim. Jó capítulo de número 1. O que aconteceu na vida de Jó foi consequência do que Satanás falou. Não, ele só é temente porque tu lhe blindas, porque tu lhe cobres, porque tu lhe prosperas, porque ele não tem razões para se queixar. Satanás trouxe para Deus aquilo que ele queria exatamente que Deus descobrisse da vida de Jó. E o que aconteceu? Que Deus falou? Deus disse: ok, toca na vida dele. Toca em tudo que quiseres, menos na vida dele. O decreto gerou a condenação de Jó. O decreto gerou os resultados negativos que Jó veio experimentar. Tem muita coisa na nossa vida que é só por conta de algo que alguém num dado momento falou. Ela acha que vai ser maior que as minhas filhas, nem pensar. Ele acha que vai brilhar mais que os meus filhos, nem pensar. Nós viemos aqui para dizer, nós viemos nesse mundo não para competir com ninguém, para cumprir a nossa própria história e a nossa própria caminhada. Mas qualquer homem ou espírito a cruzar o nosso caminho para ofuscar nossa luz, para ofuscar nossa graça, nós estamos a declarar que a mão pesada de Deus vai cair sobre eles, mas o nosso destino não será atrapalhado nem interrompido. Está um pouco frustrado? Em nome de Jesus, me dá um amém. Palavras. Os homens voltaram atemorizados. Os homens foram ter com o rei cheios de temor. Não porque alguém levantou uma espada, mas porque alguém falou alguma coisa. Não porque os cavalos estavam a vir,
mas simplesmente porque alguém falou alguma coisa. Qualquer coisa que foi falada, que você sabe, e pior, aquelas que você não sabe. Que você vai para a esquerda, mas algo te puxa para trás. Você vai para frente, mas algo te puxa para trás. Porque o laço que foi criado para o meu e para o teu destino foi por meio de um decreto, num altar. Hoje nós queremos declarar que esse laço criado por uma palavra vai ser cancelado por outra palavra, vai ser cancelado por outro decreto. Por quê, pastor? Porque decretos cancelam decretos. Decretos cancelam decretos. Não, volta lá para Isaías, filho, volta lá para Isaías. Eles estavam atemorizados. Não, eles não disseram ao rei, porque não disseram ao rei, nós estamos com medo, porque eles estão a vir com espada. Eles foram dizer, nós estamos com medo por conta das coisas. Que acho que o nome do cara era Senaqueribe, o rei da Síria. Por conta das coisas que Senaqueribe falou. É por isso que às vezes há pessoas que falam, ei, não faz isso com a tua avó, porque se ela falar alguma coisa, se a tua mãe falar alguma coisa, eles não dizem, quando o conselho vem, não dizem, cuidado, vai te fazer, dizem, cuidado para não falar. Porque todo mundo, por menos inteligente espiritual que seja, sabe que decretos geram resultados. Nessa noite nós viemos para decretar e declarar, e como consequência disso gerar resultados. O primeiro resultado é o resultado de cancelar qualquer coisa que está a ser dita ou que foi dita. E o segundo resultado é o resultado de produzir o que queremos ter, o que queremos ser, o que queremos viver e aonde queremos chegar. E eu decreto e declaro no nome de Jesus que tal como você declarar, assim será nessa noite em nome de Jesus. Eu disse, assim será nessa noite em nome de Jesus. Assim será nessa noite em nome de Jesus. E qualquer declaração de ruína e de vergonha contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família e contra o teu destino será cancelada nessa noite. Será cancelada nessa noite. O mal não vai avançar. O mal não vai avançar. A doença não vai avançar. A pobreza não vai avançar. A miséria não vai avançar. O desemprego não vai avançar. O solteirismo não vai avançar. Eu disse, o insucesso não vai avançar. O espírito de estagnação não vai avançar. Todas as sortes de maldições não vão avançar. Talvez você me pergunte, pastor, por que não vai avançar? Porque o pastor é muito ungido, porque o pastor está a jejuar muito. Não vai avançar não por conta de mim. Deus disse a Abraão, Gênesis capítulo número 15, versículo número 1, Abraão, eu sou o teu escudo. O mal não vai avançar, porque Deus é o teu escudo. A doença não vai avançar, porque Deus é o teu escudo. O dardo inflamado do maligno não vai avançar, porque Deus é o teu escudo. As flechas do maligno não vão avançar, porque Deus é o teu escudo. Porque Deus é o teu escudo. Abraão, não temas, porque eu, Senhor, sou o teu escudo. Eu vou falar mais uma vez. Toda maldição, toda oração contrária, todo pacto satânico, toda inveja, qualquer coisa liberada contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, não vai avançar, porque Deus é o teu escudo. Não vai avançar. Fala para ti, não vai avançar. Não, essa doença não vai avançar. O desemprego não vai avançar. Rejeição não vai avançar. Insucesso não vai avançar. Não vai avançar. Na minha vida não vai avançar. Na minha casa não vai avançar. Nos meus filhos, nos meus irmãos, na minha família. Solteirismo não vai avançar. Eu não vou ficar para titia, nem vou ficar para titio. Não vai avançar. Não. Pobreza não vai avançar. Falta não vai avançar. Escassez não vai avançar. Insucesso financeiro, insucesso nos negócios não vai avançar. Não vai. Porque Deus é o meu escudo. Como cancelar decretos? Palavra. Porque ouça, eu já falei nessa igreja várias vezes, nenhuma obra de bruxaria movida contra alguém
só despejam vinho. Sempre são liberadas palavras. Sempre são liberadas palavras. Deus falou uma coisa bonita ao profeta Jeremias, no livro de Jeremias, capítulo número 1, versículo número 10. A Bíblia vai falar que Deus disse a Jeremias: Jeremias, ponho-te nesse dia, coloco-te nesse dia, estabeleço-te nesse dia, para plantares, para derribares, para destruires, para deixares cair, para acabares com coisas. A minha questão é: como é que Jeremias derriba, destrói, edifica, planta, arranca, começa, acaba? Como? Porque no versículo de número 9, o Senhor disse a Jeremias: Jeremias, ponho sobre a tua boca as minhas palavras. Ou por quê? Porque palavras promovem e despromovem. Palavras avançam e recuam. Palavras levantam e abatem. Palavras constroem e destroem. Nessa noite nós vamos usar o power da palavra para cancelar decretos, para cancelar maldições e para gerar bênção, e para gerar vida em abundância, e para gerar paz, e para gerar cura, e para gerar avanço em comum, em nome de Jesus. Jeremias 1:9. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me: Senhor, eis que ponho as minhas palavras aonde? Na tua boca. E o que é que você vai fazer com essas palavras? Olha, ponho-te neste dia sobre as nações. Não é só sobre a tua casa. Eu ponho-te sobre as nações. Quer dizer que se palavras, ou melhor, se nações obedecem a palavra, como é que uma área não vai obedecer a palavra? Se nações respondem à voz da palavra, como é que a vida sentimental não vai responder à voz da tua palavra? Se nações respondem à voz da palavra, como é que a vida financeira, profissional, acadêmica, emocional não vai responder à voz da tua palavra? Se nações respondem à voz da palavra, como é que um segmento da tua vida não vai responder à voz da tua palavra? Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. Para fazeres o quê? Para arrancares, para derrubares, para destruires, para arruinares, e depois, e também para edificares e para plantares. Isso não significa que Jeremias pegou cavalo, que não existia avião, comboio, metro, whatever else. Não significa que Jeremias pegou cavalo e foi de nação em nação, de reino em reino, com uma seta, com whatever, e foi partindo. Não. Do seu altar, da sua plataforma, quando ele abrisse a boca, o que ele liberava acontecia. Eu oro nessa noite no nome de Jesus, que a unção e a graça geradora de resultados pelo poder da palavra que estava sobre Jeremias, que ela desça sobre a tua vida, que ela desça sobre a tua cabeça. E nessa noite, quando você começar a declarar, quando você começar a decretar, quando você começar a profetizar, vai acontecer de acordo com as tuas palavras. Em nome de Jesus, alguém me dá um amém. Como é que ele plantou? Profetizando, declarando, determinando, chamando à existência o que não era como se já fosse, o que não tinha, porque ele queria que passasse a existir. Pastor, como é que eu vou destruir? Pelo power da palavra. Pastor, como é que eu vou construir um destino brilhante? Pelo power da palavra. Duas coisas mais importantes do que qualquer ação. A primeira coisa é a visualização e a visão. A segunda é a declaração. Eu vou falar mais uma vez. Duas coisas mais importantes do que qualquer atitude que você vai gerar. Primeiro é o poder da visão. Segundo é o poder da declaração. Porque tem pessoas que estão a agir sem se ver lá. É por isso eu não tenho tempo para falar. Puxa só o próximo versículo. Vê o que é que Deus falou para Jeremias. O próximo versículo, filho. 11. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que vês? Antes de você agir,
Você precisa ver. Eu estou a ver a esterilidade a sair. Eu estou a ver o meu vestido branco a entrar linda, bonita e maravilhosa. E o pastor Elcio a dizer: eu vos declaro marido e mulher. Eu estou a me ver na minha secretária como a diretora, a chefe do gabinete, a chefe de departamento. Eu estou a me ver no meu Range Rover. Eu estou a me ver na minha mansão. Jeremias, o que vês? Não fala sem ver. Eu estou a ver a minha cura. Eu estou a me ver a sair do gabinete do médico e eu estou a ver o papel escrito negativo. Não tem nada, não passa nada, desapareceu. Eu estou a me ver. Visão e declaração valem mais do que qualquer ação, porque às vezes tem pessoas que estão a correr no escuro. I feel like I'm rich. Jeremias, o que vês? E ele disse: vejo uma vara de amendoeira. Jeremias, você não pode começar a falar sem você ver. Tem pessoas nas igrejas que eles estão a orar cura, mas eles não se veem curados. Senhor, eu estou a cancelar o solteirismo, mas ele não se vê casado. Não é ambição, não é desejo. Não acredita que aquilo pode acontecer. Eu estou a cancelar a pobreza, para quê? Você quer ter recursos, para quê? Você quer ter prosperidade, para quê? Se lhe perguntarmos agora, vai inventar para pagar a renda da minha casa, para isso? Não, é muito pouco. Deus disse: emprestarás às nações e nunca pedirás emprestado. E quando te perguntam o que você quer prosperar, para pagar renda, para comprar ideias, Deus está falando: calma, você fica ainda aí em último, porque tem pessoas lá que estão a me pedir bilhões para construir hospitais, para construir igrejas, para construir catedrais, para financiar descobertas de vacinas, para alimentar pobres. Teus sonhos é muito pequeno, então espera ainda um pouco e deixa derramar para gente ambiciosa. Está dizendo: eu quero isso, eu preciso sair da pobreza, porque tem pessoas que têm que comer na minha mão. O que vês? Antes de você falar o que, eu estou a sentir que eu estou a pregar. Só que o meu problema, eu não sei se eu estou a pregar para quem. O que vês? Antes de você cancelar essa maldição, queres cancelar essa maldição para quê? Quero ser abençoado. Quem ser abençoado para quê? Queres esse resultado positivo para quê? Qual é a visão que você tem a respeito daquela área da tua vida que não está como você gostaria que estivesse? E por que você quer que ela não esteja como está e passe a estar do jeito que você quer que ela esteja? Se você não entendeu, eu não sei como é que eu vou explicar. Mas por que você quer que o quadro mude? Por que eu tenho que te abençoar? Por que eu tenho que te curar? Porque Ana disse: se me deres, eu te dou. Num tempo de crise, veja, num tempo de crise espiritual. E veja o que a Bíblia me faz perceber: que Ana não sabia que havia crise na nação. Até porque quem lhe abençoou era o sacerdote que estava corrompido. Ela não sabia o estado espiritual da nação, mas Deus sabia. Então, às vezes você não sabe que alguém está precisando de casa, mas Deus sabe. E você está dizendo: Senhor, se me deres, eu vou tirar pessoas da rua, eu vou ajudar os sem-tetos. E tem alguém lá atrás que está a chorar: Pai, manda alguém para me ajudar pelo menos com um quarto. Deus está a ouvir a oração do Joaquim e está a ver que a oração do Joaquim cruza com a tua oração, ou a necessidade do Antônio cruza com a tua oração, e Deus diz: bingo, perfeito, toma os milhões e daqui a nada você está a gerar casa para o Francisco. Então, tem coisas que você não sabe, alguém está a chorar, e Deus, como o livro de Isaías nos apresenta, lá no céu, diante da corte real, Deus está a perguntar: a quem enviarei? A quem enviarei? Eu contei-vos o testemunho de quando meu pai semeou o patrão dele no pastor Ismael. E quando ele voltou para o gabinete, perdeu forças na perna, parou na porta e perguntou: Deus, mas por que eu? Um carro que os filhos gostavam. Por que eu? Deus disse: porque não tenho muitos com quem eu posso contar.
E eu vos digo sempre, na igreja do pastor Ismael, já fomos lá várias vezes, milhares de patrões. Por que Deus não falou num filho espiritual dele? Foi falar para alguém de fora. Porque tem pessoas que falam: Senhor, se me abençoares. Jacó disse ao Senhor: Senhor, se me abençoares, tu serás o meu Deus e eu te darei o dízimo de tudo. Deus disse: perfeito. Quem era o homem que estava a falar isso? Não tinha nada, só tinha um pouquinho de azeite. Deus, se me abençoares, se guardares o meu caminho, se me prosperas na jornada, eu te tornarei o meu Deus e te darei o quê? O dízimo de tudo. E naquele momento, o pouco de azeite que ele estava a levar, depositou sobre aquela pedra. O resto é história. O homem se tornou o quê? Extremamente rico. Por quê? Porque ele tinha uma visão. Qual era a visão de Jacó? Viver aquilo que o pai Isaac liberou sobre a cabeça dele. Qual era a visão de Jacó? Viver aquilo que a mãe dele falava para a vida dele. Antes de agir, de correr todos os dias para ir buscar um negócio, tenha uma visão. De procurar um emprego, tenha uma visão. Objetividade. Eu falei aqui na primeira semana, porque que muitas das vezes não avançamos por falta de quê? De objetividade. Acredito que preguei algum tempo atrás sobre o poder do quê? Da visão. Jeremias, o que vês? Depois de Jeremias começar a ver, só ali é que Deus disse a Jeremias que ele podia começar a decretar, que ele podia começar a declarar, que ele podia começar a derribar e que ele podia começar a edificar. Oh, e eu tenho uma coisa maravilhosa para vos revelar. Tudo que Jeremias falou aconteceu. Nessa noite eu quero declarar: a unção que estava sobre Jeremias, que ela esteja sobre ti, e tudo que você declarar aconteça em nome de Jesus. Tudo que você profetizar se materializa em nome de Jesus. Tudo que você declarar e chamar a existência aconteça e passe a existir em nome de Jesus. Me dá um amém. Palavras abatem, destroem, mas palavras também edificam e constroem. Você quer ver o poder da palavra? Pega uma criança que veio triste porque alguém falou mal, e começa a falar coisas bonitas, elogia e tal. Você vai ver que daqui a nada o que vai acontecer? O ânimo, a motivação da pessoa. Eu estou a falar por experiência própria. Recebo pessoas no gabinete quase todas as semanas, e algumas chegam quebradas, destruídas, desmotivadas, e a gente às vezes nem ora para elas. Nós só liberamos uma palavra e a energia delas muda completamente. Porque veja, ouça, e algumas vêm porque foram destruídas por palavras. E como é que a gente as reconstrói? Com palavras. Porque da mesma forma que uma palavra pode te matar, uma palavra pode te dar vida. Da mesma forma que uma palavra pode te abater, uma palavra pode te levantar. Da mesma forma que uma palavra pode te prender, uma palavra pode te soltar, pode te liberar e pode te trazer um avanço. Eu declaro nessa noite, by the power of the word, pelo poder da palavra, pelo poder da tua oração, você vai experimentar avanço como nunca, progresso como nunca, elevação como nunca. Você vai evoluir como nunca. Qualquer coisa que prendia, atrasava, limitava e bloqueava qualquer área da tua vida será quebrada, derribada, destruída em nome de Jesus. 2026 será o melhor ano da tua vida em nome de Jesus. Me dá um amém. Coloque-se em pé no nome de Jesus. Oh, alguém celebra o rei, alguém celebra o rei. Ok. São 20 horas. Vamos orar? Mas antes de orar, eu vou trazer alguns sujeitos de oração. Como sempre a gente faz esse exercício. Mas eu quero que você seja espiritualmente inteligente. Por que nós trazemos sujeitos de oração? Porque muitos de nós não sabemos de fato como ainda construir ou estruturar o quê? Uma oração. E oração é como nadar ou andar de bicicleta. Nadar se aprende nadando. There's no other way. Não tem outra forma de aprender a nadar senão se jogar para as águas, bater as pernas e os braços, e é isso. Pastor, eu não sei orar. É mesmo caminho. Oração se aprende orando.
até você abrir a tua boca para começar a falar, você nunca vai aprender a orar. Se você está esperando um espírito te soprar e daqui a nada você ficou o pai da oração, a mãe que mais ora, isso nunca vai acontecer. Então, para facilitar essa jornada, a gente faz o quê? Constrói sujeitos. Mas o sujeito apontado não é o fim. O fato do pastor dizer: meu pai, todo mal na minha saúde caia por terra. Você tem que ser inteligente e dizer assim: ok, essa é a base. Então eu vou esticar um pouco mais além do que? Da base. Todo mal na minha saúde, nas minhas finanças, na minha vida sentimental, na minha casa, na minha família. Você tem que ser inteligente e esticar. Pega a base e estica. Pega a base e vai além. Pega a base e constrói de acordo com o que você quer gerar e viver. Porque o sujeito que nós damos aqui é só para ser o quê? A base. Hello? Levanta as tuas mãos. E o que é que nós vamos fazer agora? O exercício da visualização. 30 segundos. E você vai ter que ver tua vida financeira, tua vida profissional. Por que é que você quer esse avanço nas finanças? Por que é que você quer esse avanço no casamento? Por que é que você quer o desbloqueio daquela porta? Você vai ter que se ver lá, Vê acontecer. Vamos lá. Fecha os olhos, isso. Imagine. Poder da visão. Nesse momento você vai agir como Jeremias. O que é que você vê? Pelos olhos da fé, pelos olhos do Espírito, vê acontecer. Vê aquela viagem, vê aquele negócio, vê aquela loja, vê aquele projeto, vê aquela assinatura, vê os milhões, vê o extrato bancário a mudar. Pelo poder da visão. Agradeça ao Senhor pela sua palavra nessa noite. Diga: Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu Espírito. Obrigado pela direção do teu Espírito. Obrigado pela inspiração da palavra. Obrigado pela forma com que falaste para nós. Eu vou avançar e nada vai impedir que isso aconteça. O teu nome será exaltado e glorificado na minha vida, na jornada desses 21 dias. E após desses 21 dias, o teu nome continuará a ser glorificado e exaltado. Diga comigo: oh Deus Todo-Poderoso, nesses 21 dias, após os 21 dias, glorifica o teu nome na minha vida, glorifica o teu nome na minha casa, glorifica o teu nome na minha família, glorifica o teu nome no meio da igreja. Levanta a tua voz e faça essa oração. Glorifica o teu nome. Charalagobekelemenisca, lerino marinos cabaranos, peridos que perococina maratos, marino melekebelerusa, perede gobaruna, maregedegelemecadias, parado gedia, marus gedelia, pare que perobosi nemecoro, shelima cobaranos, leperegodosge, leberinos, paradiga, barragadosque, peregedila barana. Glorifica por meio da manifestação do teu poder na minha vida, na minha casa, na minha família, no meio da igreja, durante essa peregrinação, após a peregrinação. Glorifica o teu nome. Shalamakoske, Perine Gadalo, Nile Gadiga, Palabadusga, Pelerusca, Parenes, Kelekeperuna. Em nome de Jesus, diga comigo: meu Pai, nessa noite, cancela sobre a minha vida toda rejeição. Em nome de Jesus, cancela sobre a minha vida toda vergonha. Em nome de Jesus, levanta a tua voz e começa a orar. A capa da rejeição, as vestes da rejeição, o manto da rejeição. O que faz quem tinha que me ajudar, não me ajudar. O que faz quem tinha que me abraçar, não me abraçar. O que faz quem tinha que me apoiar, não me apoiar. O que faz quem tinha que investir, não investir. O que faz quem tinha que comprar, não comprar. Pai, o que faz quem tinha que assinar e liberar, não assinar, não liberar, a marca da rejeição e a marca da vergonha, cancela na minha vida, cancela na minha casa, cancela na minha família, cancela no meio da igreja. Pai, cancela e coroa-me com graça, cancela e coroa-me com favor, cancela e coroa-me com a tua misericórdia, cancela e coroa-me com a tua bondade. Isso, levanta a tua voz, cancela hoje. Cancela hoje
Cancela hoje. Eu sairei dessa noite e desses 21 dias com uma nova marca, uma nova marca, uma nova atmosfera, uma nova áurea sobre a minha cabeça. Pai, cancela e coparada. Nelico baranos, pelecupa ladina, charado, melegediga, paregedegelia, sheperanos, maruze capara, lecaparanos, lerino maraia, nos meus filhos, nos meus irmãos, nos meus pais, na minha esposa, no meu esposo. Pai, toda marca da rejeição é cancelada. E a marca do favor repouse sobre nós, caia sobre nós. Mais graça, mais favor nos negócios, nos projetos, no ministério, na carreira, no emprego. Favor, favor. Characopalada, lerido barada, palaqueperidos, pereguedia, maguededia, laraga bagoba, pacacopa capagaia, niro sacha, lerina, maruza. Em nome de Jesus, diga comigo: meu Pai, meu Pai, qualquer coisa que foi roubada, desviada, trocada ou bloqueada na minha vida e no meu destino, seja devolvida agora, seja recuperada agora, seja resgatada agora. A minha glória, a minha graça, a minha luz, a minha estrela, os meus resultados, o que foi roubado da minha vida, o que foi desviado, xalacoparacadala, os meus números, o meu impacto, o meu favor, o meu avanço, a minha ascensão. Meu Pai, o que roubaram de mim enquanto eu dormia, quando eu era bebê, quando eu era criança, num sonho, num sono, numa relação, em algo que eu vesti, em algo que eu toquei, num trabalho das trevas, num pacto. Meu Pai, nessa noite haja recuperação, restituição, restauração do que foi roubado, do que foi desviado. Vamos lá, levanta a tua voz e ora. Vai batendo palmas enquanto você está a orar. Pai, merusa da barragadoska, lequero badabada, la rusca beregodoska, merocopodia, lerose de berusia, leragobadia, maracos que paranos, libaranos, abaranos, la papapaparanos, la papapaparanos, la ragadaya. A glória da minha família, a graça da minha família que foi roubada, trocada, desviada, haja recuperação, haja restauração, haja restituição. In the mighty name of Jesus. Leruske perina, la raco papapa, lecatia lasacho, lequia badaga, baduga baranos, elico palha, shiba labacoba, la rana. Pai, eu resgato, recupero meus números, minha graça, minha estrela, minha luz, meus resultados, meu estado, minha posição. O que roubaram de mim, o que bloquearam de mim, o que roubaram da igreja, o que desviaram, eu resgato e recupero. Xalabaradas, xericarabadadada, laragobarabagada, laragobadabada. Em nome de Jesus, diga: meu Pai, todo decreto negativo, toda maldição que foi liberada contra a minha vida, minha saúde, minhas finanças, minha vida sentimental, meu impacto, minha graça e minha glória, eu cancelo nessa noite. Eu cancelo nessa noite a maldade dos malfeitores e as suas agendas. Eu cancelo nessa noite. Levanta a tua voz e cancela pelo poder da palavra, pelo poder da palavra. Decretos, orações contrárias, maldições, palavras negativas liberadas contra toda e qualquer área da tua vida. Cancela. Levanta a tua voz e ora. O que falaram contra o meu ventre eu cancelo.
O que falaram contra as minhas finanças, eu cancelo. O que falaram contra a minha carreira, eu cancelo. O que falaram contra o meu destino, eu cancelo. O que falaram contra a minha vida profissional, eu cancelo. O que falaram contra a minha pessoa, eu cancelo. O que falaram contra os meus resultados, eu cancelo. O que falaram negativamente sobre mim, cancelo. Maldições, inveja, palavras negativas, Pai, eu cancelo, eu cancelo, eu cancelo, eu cancelo a agenda das trevas, a maldade dos maus, a maldade dos agentes satânicos, os decretos, as declarações, eu cancelo sobre a minha vida. Não vale encantamento. Do mesmo jeito que vieram, vai voltar. Do mesmo jeito que veio contra mim, vai voltar. Do mesmo jeito que veio contra a minha casa, vai voltar. Do mesmo jeito que veio contra a minha família, vai voltar. Do mesmo jeito que veio contra a igreja, vai voltar. O que fechou, se abra. O que bloqueou, se desbloqueie. Ayabacoba cabadabadabada. Xaracarabacobarabadabadabada. Racaparada satarabarada. Leparabacobarakabalaro. Chamarana. Marado zabada badaba. Desbloqueia o que fecharam. O que fecharam, seja desbloqueado. O que bloquearam, seja desbloqueado. O que amarraram, seja desamarrado. O que atrasaram, seja trazido a mim. Hermanos, adaram, periacados, shibalaros, lecobarabaranos, lerabarocobaladara, lacobagadiga dabada. Em nome de Jesus, diga comigo: ó Senhor, todo espírito de estagnação na minha vida seja cancelado em nome de Jesus. Pai, estenda a tua mão e me dê avanço em nome de Jesus. Todo espírito de estagnação seja cancelado. Pai, estenda as tuas mãos sobre a minha vida e me dê avanço. Estenda as tuas mãos sobre a igreja e nos dê avanço. Toda estagnação nos negócios, nas finanças, na saúde, espiritualmente, em qualquer área da minha vida. Todo espírito de estagnação na minha casa, na minha família, na vida do povo, eu cancelo agora. Cancela. Cancela tudo que estava parado, tudo que estava no mesmo nível há anos, tudo que estava limitado, estagnado. Eu declaro: avança, 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 progrida, evolua, vá para frente. Em nome de Jesus. Shalá, paratosea, lerino sacha, paraparano, macoparada, papapapara, laradagada, lerada. A estagnação caia, a estagnação caia, a estagnação caia. Pai, coloca a tua mão sobre a minha vida, coloca a tua mão sobre a minha vida e me faça avançar, e me faça avançar na vida amorosa, na vida sentimental, na carreira, na vida profissional, minha família, minha casa, financeiramente, profissionalmente. Haja avanço, haja avanço, haja evolução, haja progresso. A estagnação cai, 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 cai. Sharadadabadabadabada, pariacopalia barado cabarara, lerio bagada, shila baranos, paracoa, pelequeperuzia, pelequeperonos, maruzagane, lecoborosi, maracados. Em nome de Jesus, diga comigo: ó Senhor, eu profetizo e declaro: depois desses 21 dias, faça-me avançar e progredir como nunca antes, em nome de Jesus. Ó Senhor, depois desses 21 dias, faça-me avançar e progredir como nunca antes, em nome de Jesus. Levanta a tua voz e comece a orar. Como eu nunca vivi antes, como eu nunca experimentei antes, como eu nunca vi antes, como eu nunca senti antes. Ele maroseguedia, shaladadada, larada, larada, miradara. Aonde travaram,
aonde travaram, aonde bloquearam, haja avanço. Que a graça do avanço, que a graça da progressão, que a graça da evolução caia sobre a minha vida, caia sobre a minha vida. Senhor, depois dessa noite, depois dessa peregrinação, depois desses 21 dias, que fique perceptível que a mão de Yahweh me visitou, que a mão de Yahweh me tocou. Faça-me evoluir, progredir, crescer, avançar, ir para frente, ir para cima, como nunca antes. Xalade que de badabadabada, leriro barrados, xalabarabadabana, xalabarragadabagadabranos, xalabarabadabaranos, xalabarabagadabranos, xilabarragadabaranos, lenicobadabaranos, laracobarabados. Em nome de Jesus, levanta as tuas mãos. Fecha os teus olhos. Pai, eu declaro e decreto nessa noite sobre a vida desse homem e sobre a vida dessa mulher, que a graça que faz os homens avançar de forma incomum caia sobre eles em nome de Jesus. Pai, eu oro e declaro e decreto nessa noite sobre a vida desse homem, sobre a vida dessa mulher, que a tua mão que veio sobre Elias e o fez cima ou à frente do cavalo de Acabe caia sobre esse homem, que ele vá para frente em velocidade em nome de Jesus. Pai, eu declaro e decreto em nome de Jesus, de acordo com a tua palavra, que todo o mal que foi liberado e lançado em direção à vida deles, à casa deles, à família deles, os pais, o destino, eu declaro que da mesma forma que veio, volte para quem enviou em nome de Jesus. Senhor, eu declaro a marca da graça, a marca do favor, o espírito de sabedoria, o sobrenatural de Deus, o espírito da distinção esteja sobre eles em nome de Jesus. Pai, eu profetizo e declaro sobre cada um deles que acorreu a esses 21 dias, que acorreu a essa noite, que eles saiam desse lugar, Senhor, vendo as portas se abrirem, as cadeias se romperem, as correntes caírem por terra. Senhor, eu profetizo e declaro que respostas, favor, ajuda e resultados sobrenaturais e incomuns persigam a vida deles de vários cantos e de vários lugares. Que o impossível se torne possível na tua vida, o impossível se torne possível na tua vida, em nome de Jesus. Que a mão de Yahweh te tira do atraso, que a mão de Yahweh te tira da estagnação, e que ventos do Espírito, os ventos do Todo-Poderoso, soprem em teu favor e soprem em tua direção em nome de Jesus. Como Ana saiu da presença daquele sacerdote concebida, hoje eu declaro, saia dessa noite com a porção do teu milagre, da tua resposta e do teu resultado, teu testemunho. Todo mundo verá, todo mundo ouvirá. A minha oração é que a graça que caiu sobre ti visita a tua casa, visita os teus pais, visita os teus filhos, visita os teus irmãos, visita a tua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No lugar da maldição e da vergonha eu declaro bênção, favor, graça e dupla honra em nome de Jesus Cristo. E aquele que crê que está feito vai dar o maior amém nessa sala, vai saltar, vai glorificar, vai aplaudir, vai bendizer ao Rei da Glória. Alguém celebra e glorifica o Senhor.